Eu subo à tribuna na tarde de hoje, com muita alegria, para comentar os resultados das eleições, especialmente no segundo turno. Muito feliz com o desempenho de meu partido, o Partido Socialista Brasileiro, muito bem presidido pelo governador Eduardo Campos, que foi o partido que mais cresceu nessas eleições, como resultado de uma política de coerência desenvolvida pelo partido, a partir da liderança do governador Eduardo Campos, e também em função das boas gestões reconhecidas pela população que o PSB vem desenvolvendo em todo o país. Nesse segundo turno, o PSB teve a oportunidade de disputar o segundo turno em 7 cidades, 3 capitais e 4 cidades importantes, tendo obtido vitória em 6 dessas 7 cidades. Vencemos em Fortaleza, vencemos em Cuiabá, Fortaleza com Roberto Cláudio, Cuiabá com Mauro Mendes, Porto Velho com Mauro Nazif, vencemos em Duque de Caxias com o deputado Alexandre Cardoso, em Petrópolis com Rubens Bontempo, ex-prefeito, vencemos em Campinas com Jonas Donizete e perdemos em Uberaba com Leirim, que, embora tenha perdido a eleição, teve um excelente desempenho com quase 48% dos votos. O PSB, fechado as urnas, foi um partido que ampliou em 42% o número de prefeituras que administrará, mas ampliou, senador Cristóvão, em 100% o número de eleitores nas cidades que administrará. O PSB administrava cidades que juntas somavam 7,6 milhões de eleitores, senador Aloysio Nunes, e a partir do dia 1º de janeiro administrará cidades que juntas somam 15,3 milhões de eleitores, portanto, dobrando o número de eleitores nas cidades que serão administradas pelo PSB. O PSB também foi o partido que mais elegeu prefeitos de capital. Elegemos 5 prefeitos de capital, já tínhamos elegido no primeiro turno Recife e Belo Horizonte, e elegemos agora Fortaleza, Cuiabá e Porto Velho. Entre as 83 maiores cidades brasileiras, aquelas que têm mais de 200 mil eleitores e, portanto, têm segundo turno, o PSB elegeu 11 cidades. E mais do que isso, em número de habitantes, somando o número de habitantes dessas cidades, das grandes cidades brasileiras, o PSB será o segundo partido a administrar o maior número de brasileiros e brasileiras nessas 83 cidades. Essas 83 maiores cidades brasileiras, que o PSB, nas 11 que o PSB administrará algo em torno de 10 milhões de habitantes, perdendo apenas para o PT, que administrará algo próximo ao dobro desse número. Portanto, são resultados muito expressivos. Mas eu gostaria de salientar, senador Aloysio, como um dos dados mais significativos das vitórias do Partido Socialista Brasileiro em todo o Brasil. Primeiro, o crescimento em todas as regiões do país. O PSB já é o segundo partido do país em número de prefeituras no Nordeste brasileiro, perdendo por uma diferença muito pequena para o PMDB. Mas crescemos em todas as regiões do país. Por exemplo, na região Sudeste, nós passamos de 55 para 91 prefeituras e vamos administrar cidades muito importantes como Belo Horizonte, Campinas, São José do Rio Preto, Limeira, Marília, essas no estado de Vossa Excelência, Duque de Caxias, Petrópolis, no Rio de Janeiro, Serra, no Espírito Santo, e Guarapari, também no Espírito Santo. E outro dado que gostaria de ressaltar nesse meu pronunciamento é que o PSB também foi o partido
de maior percentual de reeleição de seus prefeitos que concorreram à reeleição, mostrando uma avaliação positiva da população brasileira sobre a forma do PSB governar. Nós reelegemos 71% dos prefeitos do partido que se candidataram à reeleição, quando a média nacional foi pouco maior do que 50%. Esse é um dado expressivo e eu quero aproveitar esse momento para cumprimentar o presidente da Fundação João Mangabeira, o primeiro secretário do PSB, Dr. Carlos Siqueira, pelo trabalho que vem desempenhando e que eu venho acompanhando há muitos anos de qualificação das nossas prefeituras. O PSB tem feito seminários com os nossos prefeitos eleitos, onde aquelas experiências exitosas em todos os lugares do Brasil são democratizadas, são explicitadas, são debatidas, contribuindo com isso para o sucesso das diversas administrações municipais. É importante registrar que nós temos consciência que cresce a responsabilidade do PSB no plano nacional e nós somos muito gratos a todas as alianças, a todos os partidos que compuseram as alianças no âmbito municipal. Importante registrar que um país diverso como o Brasil tem algumas características muito singulares. E muitas vezes as questões municipais ou estaduais prevalecem em relação às questões nacionais. Mas muitas vezes nós somos cobrados por determinadas alianças, mas os mesmos partidos que nos cobram também fazem outras alianças que também poderiam ser questionadas pelos mesmos motivos. Mas eu quero registrar que o PSB foi o partido que fez muitas alianças, apoiou muitos candidatos do PT nesse segundo turno, senador Aloysio. Das 17 cidades em que o PT disputou o segundo turno, o PSB apoiou em 10 dessas cidades. E, no entanto, das 7 cidades em que o PSB disputou o segundo turno, nós tivemos o apoio do PT em uma. Somos parceiros, somos aliados históricos do Partido dos Trabalhadores e temos um imenso compromisso com o governo da presidenta Dilma, como tivemos com o governo do presidente Lula. E o PSB sempre colocará os interesses do país acima de qualquer interesse individual ou acima de qualquer interesse particular. Quero aqui registrar e reconhecer o papel importante, a liderança importante exercida pelo presidente Lula, a sua tenacidade, a sua sensibilidade ao perceber um movimento de renovação, a necessidade de renovação na política brasileira e apoiar uma candidatura numa cidade importante como a cidade de São Paulo, de Fernando Haddad, que foi uma candidatura vitoriosa porque representa e representou a renovação naquele cenário e confirmou a grande liderança política exercida pelo presidente Lula. Aliás, importante registrar que o PSB foi o primeiro partido a declarar o apoio ao então ministro Fernando Haddad, ao candidato Fernando Haddad, ainda no início do processo eleitoral. Como também a própria candidatura do professor Márcio Postman em Campinas foi um esforço desenvolvido pelo presidente Lula de renovação nos quadros do PT, mas ali nós tínhamos um candidato do PSB muito vinculado à cidade, uma pessoa com muitos serviços prestados à cidade, nosso deputado federal Jonas Donizete, que alcançou uma brilhante vitória nessa importante cidade de Campinas. Quero registrar também a importância na vitória de todos os partidos aliados e algumas importantes vitórias também do PT, que é importante ressaltar que os dois partidos que cresceram nessas eleições foram o PSB e o PT, o PSB mais do que o PT, proporcionalmente, tanto em número de prefeituras como em número de eleitores, mas o PT também cresceu e, na minha opinião,
por uma avaliação positiva da população em relação ao desempenho da presidenta Dilma Rousseff. Há um reconhecimento das transformações que vêm sendo implementadas no Brasil ao longo dos últimos anos, que foram iniciadas no governo do presidente Lula, que estão sendo continuadas no governo da presidenta Dilma e que sempre contaram com o apoio do PSB, um partido leal, um partido que jamais constrangeu o governo, que jamais trocou o seu apoio político por cargos ou por qualquer outro tipo de barganha, mas que sempre colocou os interesses da nação acima de qualquer interesse pessoal ou partidário. E está aí também o reconhecimento da população brasileira. Mas somos muito gratos a todos os apoios que recebemos, a todas as alianças que fizemos. Somos gratos ao senador Aécio Neves, que apoiou vários candidatos do PSB em diversas cidades brasileiras. E o PSB, ao fazer isso, reconhecendo o que há de positivo nas diversas forças políticas nacionais, também mostra uma forma diferente de fazer política, uma forma de saber reconhecer o mérito das forças políticas, porque todas elas têm os seus méritos e têm os seus defeitos, e nós precisamos saber reconhecer e saber nos posicionar. Quero aqui registrar, com muita alegria, tive a oportunidade, ao longo desse segundo turno, de viajar, de participar da campanha em algumas cidades capitais brasileiras, como Porto Velho, como Cuiabá, como Campinas, como Uberaba, acompanhando o presidente Eduardo Campos, que, sem dúvida alguma, pelo desempenho do PSB, passa a ter uma importância maior no cenário nacional, mas não tenho dúvida que o resultado eleitoral representa a correção de uma conduta política, de uma direção política exercida pelo presidente Eduardo Campos e por toda a executiva nacional do Partido Socialista Brasileiro, de investir no debate político, de investir na qualificação das lideranças, dos prefeitos, de investir na qualificação da nossa militância. E eu quero aqui também fazer um agradecimento e um reconhecimento aos milhares, aos milhões de militantes do Partido Socialista Brasileiro em todo o Brasil, que hoje são a alma do partido. Porque a alma do partido é composta pelos milhões de militantes anônimos, aquelas pessoas que vestem a camisa, que assumem a causa, que levantam as bandeiras socialistas e que todos eles estão muito felizes com o resultado que deve ser compartilhado por todos. Ninguém faz política sozinho, uma vitória dessa não se constrói de forma isolada, uma vitória dessa se constrói de forma coletiva. Temos imensos desafios pela frente, sabemos da dificuldade por que passam as prefeituras no Brasil, os governos estaduais. O país precisa retomar um ambiente de crescimento, precisa retomar o crescimento com inclusão social, com distribuição de renda. Precisamos intensificar aquelas políticas que estão sendo adotadas no país corretamente, corrigir as que não estão corretas para ampliar um processo de desenvolvimento sustentável, ampliar as conquistas da população brasileira. E ouço com alegria o senador Cristóvão Buarque. Senador Rodrigo Hollenbeck, seria ótimo a gente poder ter mais tempo para analisar tudo isso que aconteceu, inclusive vencedores, não vencedores, para a gente saber o que é que está faltando de sintonia de cada partido com os eleitores. Aliás, o presidente Fernando Henrique fez uma fala sobre isso, um artigo, em que ele dizia que não há como fazer política se não estiver sintonizado com o eleitor. Agora, eu gosto de dizer também o seguinte, e nem vale a pena fazer política se não estiver sintonizado com o futuro da nação. Porque o eleitor, seu interesse é imediato. Se fosse o interesse de longo prazo, a gente nem precisava disso aqui. Hoje fazia todo o processo de gestão política por meio da internet.
Nós precisamos de refletir sobre o futuro. Temos que ter lucidez para sintonizar-se cada candidato com aquilo que o eleitor quer para o imediato e convencer o eleitor a votar também em uma proposta de para onde vai a cidade, o estado, o país no futuro. Está faltando isso hoje em todos nós. Nós, de repente, caímos na camisa de força do marketing, que é preparado com base na pesquisa de opinião, e deixamos de ter os discursos que antigamente se chamava ideológico, chamemos para o futuro. Mesmo as campanhas de prefeito, no passado, e vereador, tinham uma carga ideológica de proposta do futuro. Você sabia quem era de um lado ou do outro, seja capitalista ou socialista. Não tem mais isso, mas tem sim ainda, se você quer uma sociedade que priorize mais escola do que viaduto. E o eleitor prefere, para hoje, viaduto, porque ele está sofrendo o trânsito. Ele prefere, para hoje, mais cadeia do que colégio, porque ele está sofrendo a violência. A grande capacidade do estadista é casar um com o outro. Se ele ficar só com o futuro, ele vira um intelectual. Se ele ficar só com o presente, ele vira um político oportunista. E aí, quer entrar no PSB. O PSB cresceu muito, quantitativamente, mas tem agora uma grande responsabilidade de trazer uma qualidade nova. Uma qualidade que muitos dos partidos não estão tendo, se é que algum está tendo. E eu tenho a impressão, senador Luiz, e há pouco conversava com o senhor, que a gente precisa conversar, independente das siglas às quais pertencemos. Eu acho que há um modelo que está se esgotando. 20 anos da social-democracia brasileira, que começa com o Itamar, o Plano Real, passa por Fernando Henrique Cardoso com a Bolsa Escola, chega ao Lula com o aumento do salário mínimo, com a Dilma que continua isso. É um mesmo modelo, o que é muito bom, e é isso que fez o Brasil melhorar nesses 20 anos. Quem disser que o Brasil não melhorou, está errado. Graças a uma unidade de pensamento. Mas se esgotou. Por quê? Porque são 4 pilares, que começa com Fernando Henrique. Aliás, começa antes com Sarney, com a democracia. É a democracia, é a estabilidade monetária, é a generosidade das bolsas e é o modelo de crescimento econômico. Estão se esgotando não para se acabar, mas para terem que ser avançado. A democracia tem que dar um salto, senão ela se acaba. Um salto de ter vacinas contra a corrupção, de ter um financiamento de campanha que não faça com que os eleitos sejam que têm mais dinheiro. Acabar com o poder do marketing sobre as ideias. Tem que haver uma reforma no processo eleitoral e político, senão nós esgotamos. Segundo, a estabilidade monetária está se esgotando. A inflação esse ano corre o risco de saltar além da banda de 2% acima dos 4,5% que se prevê. E o ano passado ficou em 6,5%, que provavelmente foi fruto de alguma manipulaçãozinha, porque senão ia dar mais. Tem que haver uma reforma que controle os gastos, uma melhoria de gestão do Estado, senão a estabilidade monetária não se mantém. As bolsas... E eu fico à vontade por ter sido um dos que criou e o Fernando Henrique levou para o Brasil. Essas bolsas têm que dar lugar a um processo de emancipação do povo. A gente não pode fazer a campanha de 2014 vendo quem dá mais bolsa. E sim, quem é capaz de definir que em 20 anos ninguém vai precisar mais de bolsa para sobreviver. E, finalmente, o modelo econômico. A gente está se esgotando. Aliás, a prova são as pequenas taxas de crescimento e a saída, subsídio à indústria automobilística. Tem que ter um modelo econômico que leve em conta o meio ambiente, que leve em conta alta tecnologia, que nós não temos, não produzimos bens de alta tecnologia. A nossa economia, nosso modelo é de produzir, fabricar, não de criar, inventar. O Made in Brazil tem que ser substituído pelo Created in Brazil. Para isso precisa de alta tecnologia. E terceiro, tem que ser distributivo. O nosso modelo ele é concentrador, aí obriga o Estado a cobrar impostos para distribuir nas bolsas. Pode ter um modelo que ele seja distributivo dentro dele mesmo. Fabricar ônibus é distributivo, carro é concentrador. Então, nós temos que juntar para fazer essa inflexão nos próximos... em 2014, pelo menos no discurso. E aí o PSB tem uma grande responsabilidade pelo seu crescimento e pela figura do seu líder, que é Eduardo Campos, que essa semana mereceu 3 páginas na revista The Economist.
3 páginas. Essa revista, você começa a se preocupar. Eu começo a me entusiasmar, porque é uma figura que está criando uma dimensão tal que começam a olhar de longe para ele. Tem uma responsabilidade muito grande. Essa responsabilidade vai exigir um discurso que até aqui nem o PSB nem os outros estão fazendo. Não é uma crítica ao PSB, é um reconhecimento do nosso fracasso de políticos. E também, da mesma maneira que esses 20 anos não foram siglas, nós unimos todos, porque não tem, sinceramente, não tem grandes diferenças. As diferenças são de estilo, no que se refere ao controle da imprensa ou não, mas do ponto de vista dos pilares, foram os mesmos 4. Nós precisamos fazer uma inflexão, que não é repudiar nenhum desses, mas é fazer com que ele se consolide e continue avançando, e não presos ao passado. E o PSB tem uma responsabilidade hoje talvez maior do que os outros partidos, até porque é um que chega ao lado dos 2 grandes, 3, PSDB, PMDB e PT, é um outro que chega e com um passado socialista. Tem que trazer isso para o futuro, o novo socialismo, ou outra palavra. Eu, por mim, não fico preso à palavra socialista. O PSB tem uma grande responsabilidade e eu espero que ele saiba agarrar essa vitória quantitativa e transformá-la numa vitória qualitativa. Agarrar essa vitória eleitoral e transformar numa vitória política e histórica. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Vossa Excelência sempre com suas provocações instigantes. E eu quero aproveitar aqui também, em nome do PSB, para agradecer a Vossa Excelência todo o apoio a várias candidaturas do PSB. Tivemos a oportunidade de irmos juntos a Cuiabá e participarmos da vitória do nosso candidato, Mauro Mendes, também apoiado pelo senador Pedro Taques, pelo senador Blairo. Também Vossa Excelência esteve em Recife na campanha do nosso candidato Geraldo Júlio. E registrar, senador Cristóvão, que realmente esse debate é um debate de interesse do país. E é claro que no âmbito da limitação dos estados, algo que vem sendo realizado em Pernambuco demonstra uma visão nova de fazer política. Eu vou dar um exemplo de um programa para Vossa Excelência, que é um grande entusiasta da educação, da necessidade do investimento em educação. O governo de Pernambuco está enviando 1.000 jovens para o exterior, com tudo pago pelo Estado, para que possam viver em cidades importantes, estudar em universidades importantes, para trazer o conhecimento dentro dessa perspectiva inovadora e de que possam semear a inovação nas comunidades. São filhos de vaqueiros, são filhos de pescadores, são filhos de trabalhadores rurais, enfim, gente muito simples, mas em que seus filhos estão tendo a oportunidade. Eu até outro dia tive um relato de um caso, peço mais 2 minutos, senhor presidente, só para concluir, que é realmente extremamente emocionante, que um desses meninos estava indo para o exterior e acompanhado pelo professor e pediu licença ao piloto do avião para dizer o que ele estava indo fazer no exterior e relatou em inglês o que ele estava indo fazer no exterior, com o que era o programa que estava ali permitindo isso, e no final pediu licença, em não podendo abraçar o governador Eduardo Campos, de abraçar o professor dele e abraçando o professor, abraçando o governador, pelo reconhecimento do programa. São programas inovadores, importantes, que abrem um novo horizonte, uma nova perspectiva para as crianças brasileiras, como outros programas que estão sendo desenvolvidos naquele estado e em outros estados administrados pelo PSB, em cidades administradas do PSB, o que faz com que nós tenhamos muito orgulho de que nas últimas pesquisas realizadas pelos diversos institutos de pesquisa do Brasil, entre os 3 governadores melhor avaliados do Brasil, estão 2 do PSB, e entre os melhores prefeitos do Brasil, o primeiro lugar também é do PSB. Tenho certeza que o investimento em gestão, na qualidade da gestão, propiciando cidades melhores, cidades pacificadas, cidades com educação e com a saúde melhor, é o que quer a população brasileira. E a população brasileira expressou de forma contundente o seu reconhecimento para o PSB. E aqui, mais uma vez, cumprimento a todos os eleitos, cumprimentos a todos os que disputaram a eleição e não tiveram o sucesso, mas cumprimento de forma muito especial a todos os militantes do Partido Socialista Brasileiro.
é deles a maior responsabilidade pela nossa vitória nas urnas. Muito obrigado.